65. A merecedora. 1 ano e meio atrás. Qual é o lugar de uma mulher neste mundo moderno? Diziam as palavras de Jasna Collin. Rebelo-me contra essa pergunta, embora seja feita por tantas das minhas pares. O preconceito inerente no questionamento parece invisível para a maioria delas. Elas se consideram progressistas porque estão dispostas a desafiar muitos dos pressupostos do passado. Elas ignoram o pressuposto maior de que um lugar para as mulheres deve ser definido e estabelecido para começar. Metade da população deve de algum modo ser reduzida ao papel definido em uma única conversa. Não importa quão amplo seja esse papel, ele será, por natureza, uma redução da variedade infinita que é o ser mulher. Afirmo que não há papel para as mulheres. Existe, em vez disso, um papel para cada mulher, e ela deve criá-lo para si mesma. Para algumas será o papel de erudita, para outras será o papel de esposa, para outras serão ambos, e para outras ainda não será nenhum deles. Não cometa o erro de pensar que valorizo o papel de uma mulher mais do que outro. Meu propósito não é estratificar nossa sociedade. Já fizemos isso bem demais. Meu propósito é diversificar nosso discurso. A força de uma mulher não deve estar no seu papel, seja qual for sua escolha, mas no poder de escolhê-lo. Surpreende-me que seja efetivamente necessário defender esse ponto, pois considero o fundamento básico da nossa conversa. Shallan fechou o livro. Nem 2 horas haviam se passado desde que o pai havia ordenado o assassinato de Laran. Depois de Shallan recuar até seu quarto, um par de guardas do pai apareceu no corredor. Provavelmente não para vigiá-la. Duvidava que o patriarca soubesse que havia entreouvido a sua ordem de matar Ilaran. Os guardas estavam ali para evitar que Malise, a madrasta de Shallan, tentasse fugir. Esse pressuposto podia estar incorreto. Shallan nem mesmo sabia se Malise ainda estava viva, depois dos seus gritos e dos brados raivosos do pai. Shallan queria se esconder, se enrolar nos lençóis com os olhos bem fechados. As palavras no livro de Jasna Collin a fortaleceram, embora em alguns aspectos parecesse risível que Shallan sequer as lesse. A grande senhora Collin falava sobre a nobreza da escolha, como se toda mulher tivesse tal oportunidade. A decisão entre ser uma mãe ou uma erudita parecia difícil, segundo a estimativa de Jasna. Mas não era uma escolha difícil, de modo algum. Parecia ser uma posição grandiosa. Qualquer uma das opções seria adorável, comparada a uma vida de medo em uma casa fervilhando com raiva, depressão e desesperança. Ela imaginava como seria a grande senhora Collin, uma mulher capaz que não fazia o que os outros insistiam que devia fazer. Uma mulher com poder, autoridade. Uma mulher que podia se dar ao luxo de seguir seus sonhos. Como seria isso? Shallan se levantou. Ela caminhou até a porta, então a entreabriu. Embora já fosse tarde, os 2 guardas continuavam na outra ponta do corredor. O coração de Shallan bateu forte, e ela amaldiçoou sua timidez. Por que não podia ser como mulheres que agiam, em vez de ser alguém que se escondia no quarto com um travesseiro sobre a cabeça? Temendo, ela se esgueirou para fora do quarto. Andou devagar na direção dos soldados, sentindo os olhos deles sobre ela. Um levantou a mão. Ela não sabia o nome do homem. Outrora conhecia todos os guardas. Aqueles homens com quem havia crescido haviam sido substituídos. Meu pai precisa de mim, disse ela, sem se deter com o gesto do guarda. Embora ele fosse olhos claros, não precisava obedecê-lo. Podia passar a maior parte dos dias nos seus aposentos, mas ainda era uma posição muito superior à dele. Ela passou pelos homens, as mãos trêmulas bem fechadas. Eles não a impediram. Quando passou pela porta do pai, ouviu um choro baixo. Felizmente, Malise ainda estava viva. Ela encontrou o pai no salão de banquetes, sentado sozinho com as 2 fogueiras rugindo com chamas. Estava jogado na grande mesa, iluminado pela luz forte, fitando o tampo da mesa.
Charles entrou discretamente na cozinha antes que ele a notasse e preparou a bebida favorita dele. Vinho roxo escuro, temperado com canela e aquecido contra o dia gelado. Ele ergueu os olhos quando ela voltou ao salão e pousou o copo diante dele, fitando-o nos olhos. Não havia escuridão ali hoje, só ele. Isso era raro ultimamente. Eles não me escutam, Shallan, sussurrou ele. Ninguém me escuta. Odeio ter que lutar contra minha própria casa. Eles deviam me apoiar. Ele aceitou a bebida. O Iquim passa metade dos dias só olhando para a parede. Juju não vale nada e Balat luta comigo a cada passo. Agora Malize também. Vou falar com eles, prometeu Shallan. Ele bebeu o vinho, então assentiu. Sim, isso seria bom. Balat ainda está lá fora com aqueles malditos cadáveres de cão machado. Estou feliz que estejam mortos. Aquela ninhada estava cheia de animais franzinos. Ele não precisava mesmo deles. Shallan saiu para o ar gelado. O sol já havia se posto, mas lâmpadas pendiam nos beirais da mansão. Ela raramente via os jardins à noite, e eles assumiam um misterioso aspecto na escuridão. As vinhas pareciam dedos se estendendo para o vazio, procurando algo para agarrar e arrastar noite adentro. Balat estava deitado em um dos bancos. Os pés de Shallan esmagaram alguma coisa enquanto andava até ele. Garras de cangrejos arrancadas dos seus corpos uma após a outra, então jogadas no chão. Ela sentiu um arrepio. Você devia ir embora, disse ela a Balat. Ele aprumou o corpo. O quê? O pai já não consegue se controlar, explicou Shallan em voz baixa. Você precisa partir enquanto pode. Quero que leve Malize com você. Balat correu as mãos pelos cabelos escuros, encaracolados e despenteados. Malize? O pai nunca vai permitir. Ele vai nos caçar. Ele vai caçar você de qualquer maneira, disse Shallan. Ele está caçando Elarã. Mais cedo, ordenou que um dos seus homens encontrasse nosso irmão e o matasse. O quê? Balat se levantou. Aquele desgraçado. Eu... Ele olhou para Shallan nas trevas, o rosto iluminado pelas estrelas. Então desabou, sentando-se novamente, segurando a cabeça com as mãos. Eu sou um covarde, Shallan, sussurrou. Ah, pai das tempestades, sou um covarde. Não vou enfrentá-lo. Não consigo. Procure Elarã, sugeriu Shallan. Você consegue encontrá-lo, se precisar? Ele... Sim, ele me deixou o nome de um intermediário em Valat que poderia me ajudar a colocar em contato com ele. Leve Malize e Elita. Vá atrás de Elarã. Não terei tempo de encontrar Elarã antes que o pai me alcance. Então vamos entrar em contato com Elarã, disse Shallan. Vamos fazer planos para que vocês se encontrem, e você pode agendar sua fuga durante um período em que o pai esteja longe. Ele está planejando outra viagem para Vedenar daqui a alguns meses. Vá embora quando ele partir para ter uma vantagem. Balat assentiu. Sim, boa ideia. Vou escrever uma carta para Elarã, declarou Shallan. Precisamos avisá-lo sobre os assassinos do pai e podemos pedir que ele acolha vocês três. Você não devia ter que fazer isso, pequena, disse Balat de cabeça baixa. Sou o mais velho depois de Elarã. Eu devia ter conseguido deter nosso pai a essa altura, de algum modo. Leve Malize embora, disse Shallan. Isso será o bastante. Ele assentiu. Shallan voltou para casa, passando pelo pai que ruminava sobre sua família desobediente, e foi pegar algumas coisas na cozinha. Então voltou para os degraus e olhou para cima. Respirando fundo algumas vezes, repetiu consigo mesmo que diria aos guardas se eles a detivessem. Então correu até eles e abriu a porta para a sala de estar do seu pai. Espere, disse o guarda do corredor. Ele deixou ordens. Ninguém entra ou sai.
A garganta de Shallan embargou e, mesmo tendo se preparado, ela gaguejou ao falar. Acabei de conversar com ele. Meu pai quer que eu fale com ela. O guarda observou, mastigando alguma coisa. Shallan sentiu sua confiança fenecer, o coração em disparada. Confronto. Ela era tão covarde quanto Balat. Ele gesticulou para o outro guarda, que desceu as escadas para verificar. O homem por fim retornou, assentindo, e o outro relutantemente assinou para que ela seguisse. Shallan entrou no lugar. Ela não entrava naquela sala há anos. Não desde... Ela levantou a mão, protegendo os olhos contra a luz que vinha de trás da pintura. Como seu pai conseguia dormir ali? Como era possível que ninguém mais olhasse, ninguém mais se importasse? Aquela luz era ofuscante. Felizmente, Malice estava encolhida em uma poltrona voltada para aquela parede. Então o Shallan pôde dar as costas para a pintura e obstruir a luz. Ela pousou a mão no braço da madrasta. Não achava que conhecesse bem Malice, apesar dos anos vivendo juntas. Quem era aquela mulher que havia se casado com um homem que todos comentavam que havia matado a esposa anterior? Malice supervisionava a educação de Shallan, o que significava que procurava novas tutoras toda vez que as mulheres fugiam. Mas ela mesma não tinha muito para ensinar. Não era possível ensinar o que não se sabia. Mãe, chamou Shallan. Usou a palavra. Malice a olhou. Apesar da luz cegante na sala, Shallan viu que o lábio da mulher estava rachado e sangrando. Ela segurava o braço esquerdo. Sim, estava quebrado. Shallan pegou a gaze e os panos que havia trazido da cozinha, então começou a limpar as feridas. Teria que encontrar alguma coisa para servir de tala para aquele braço. Por que ele não odeia você? Disse Malice em tom áspero. Ele odeia todo mundo, menos você. Shallan limpou cuidadosamente o lábio da mulher. Pai das tempestades, por que vim para esta casa maldita? Malice tremeu. Ele vai nos matar a todos, um por um. Ele vai nos arrasar e matar. Há uma escuridão dentro dele. Eu a vi, por trás dos seus olhos. Uma fera. Você vai partir, disse Shallan em voz baixa. Malice riu bruscamente. Ele nunca me deixará partir. Ele nunca se desfaz de nada. Você não vai pedir, sussurrou Shallan. Balat vai fugir e se juntar a Ellaran, que possui amigos poderosos. Ele é um fractário. Ele vai proteger vocês dois. Nunca o alcançaremos, replicou Malice. E mesmo se alcançarmos, por que Ellaran nos acolheria? Não temos nada. Ellaran é um bom homem. Malice se retorceu na cadeira, desviando os olhos de Shallan, que continuou a cuidar da mulher. Ela gemeu quando Shallan atou seu braço, mas não respondeu a perguntas. Finalmente, Shallan recolheu os panos ensanguentados para jogá-los fora. Se eu partir e Balat for comigo, quem ele vai odiar? Murmurou Malice. Em quem ele vai bater? Talvez em você, finalmente? A verdadeira merecedora? Talvez, sussurrou Shallan. Então foi embora.